Oiê, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer uma batalha dos métodos aqui para a gente entender qual método é melhor para você, isso mesmo. A gente vai entender se o método de coador de papel é melhor do que o método de coador de pano, ou vice-versa. Qual é o melhor método para se encaixar aí no teu café, na tua casa, no teu dia a dia? Vem comigo que eu vou te explicar tudo hoje. Bom, vamos começar a falar do nosso coador de pano, famoso coador de pano. Gente, coador de pano, quando a gente pensa em coador de pano, a gente vai pensar justamente naquele coador lá da casa da nossa avó, que traz alguma lembrança diária e tal. Geralmente eram as nossas avós que usavam muito coador de pano. A gente acabou perdendo essa cultura com o tempo. O bom do coador de pano é que ele vai te trazer um café, primeiro que é um método super simples da gente fazer. Ele vai te dar um café muito mais encorpado, com um sabor muito mais presente, por exemplo. Então o coador de pano ele já tem toda essa característica. O legal do coador de pano, para a gente entender um pouquinho sobre como é a dinâmica, né, desse método, primeiro, tem uma haste, geralmente de metal, e o coador geralmente é um pano, um algodão, 100% algodão. Todo bem entrelaçadinho para a gente poder coar o nosso café. Lembrando que este método é o mais usado hoje em dia na casa da maioria dos brasileiros. Um método brasileiro e que traz um café incrível. Às vezes a gente pode pensar assim que um método simples não vai trazer um café tão bom quando a gente pensa em cafés especiais, em cafés gourmets, em cafés com uma alta qualidade. Mas não, às vezes um método mais simples que vai te trazer um café tão incrível na sua casa. E o método coador de pano sim, ele vai te dar esse privilégio. Bom, como eu disse, um método super simples e fácil de ser usado e de aplicar na sua casa. Super aconselho usar esse método. Uma das características muito legais, por exemplo, do coador de pano é que no meio desses entrelaçados, por exemplo, do algodão, ele vai trazer uma característica muito legal quando a gente vai passando o nosso café. É que ele vai deixar os óleos essenciais escorrerem por entre esse pano. Então é um café que vai ter um perfil muito mais encorpado, ou seja, a gente tem uma característica quando a gente avalia cafés, as bebidas, né, dos cafés, geralmente são os skill graders, os degustadores de cafés, eles falam do corpo do café, que é o peso que o café vai ter na xícara, como que ele vai representar. E geralmente o café no coador de pano ele vai ser mais encorpado, vai ser um café muito mais encorpado, muito mais presente. Aquele café mais aveludado, sabe? Que vai ficar na tua língua por mais tempo, que vai realmente permanecer o sabor por mais um tempinho na tua língua. Então essa é uma das características muito legais, por exemplo, quando a gente fala de coador de pano. Outro ponto muito bacana do coador de pano também para a gente tentar entender um pouquinho mais a fundo. Como eu disse, vai ter mais óleos essenciais, por exemplo, nessa bebida, ou seja, uma bebida com mais sabor. E o legal também do coador de pano é que ele te traz muita praticidade. Por que praticidade, Rodrigo? Primeiro que é um método super fácil e que você também vai usar ele diversas vezes na tua casa. Diferente do coador de papel, que você vai usar, descartar e jogar fora. E qual o legal do coador de pano? É que a gente armazenando ele bem, tendo um cuidado, por exemplo, na hora de guardar, de armazenar o nosso coador, ele vai durar por muito mais tempo. O legal do coador de pano é que a gente, para guardar ele, para ele que tenha uma boa durabilidade, a gente diz que um coador de pano, se bem cuidado, bem preservado, você pode deixar ele mais ou menos por volta de um mês, 2 meses guardadinho ali e utilizando ele sempre. Se você, por exemplo, igual o meu, que eu adoro essa partezinha de madeira, só pedir para fazer um novo coador com esse material aqui e encaixar nele, que é super fácil de fazer, tirar e colocar. Que é o que eu faço, por exemplo, só para poder manter esses detalhes, essa riqueza de detalhes aqui quando eu comprei o coador. Ou senão a gente pode descartar aquele material e comprar outro no mercado, porque realmente tem um preço muito acessível. Mas falando como a gente vai armazenar o nosso coador de pano para que ele tenha essa durabilidade de 1 a 2 meses. A gente vai colocar ele numa solução de água, geralmente numa vasilhinha que você possa tapar e guardá-lo na geladeira. Por que a gente faz isso com o nosso coador de pano? Nós fazemos isso justamente para que, na hora que a gente vai fazer o nosso café, a gente não tenha nenhuma proliferação de bactérias nesse material. Então a gente evita a proliferação de bactérias, por exemplo, no coador de pano, que não seria o bacana, por exemplo, se a gente guardasse ele fora da geladeira
ou em algum lugar onde ele ficasse exposto, né? Não seria interessante. E o legal também, falando do coador de pano, é que o coador de pano, você guardou ele direitinho, armazenou, vai ter essa duração. E outra coisa também, quando a gente for guardar o nosso coador, é muito interessante como que a gente vai lavar, né? Ou seja, a gente só lava ele com água. Você não usa sabão, não usa detergente, mesmo que seja neutro. Por quê? Porque isso pode grudar ali no teu tecido e na próxima vez que você for fazer um café, pode, por exemplo, levar isso tudo para o teu café. E aí a sua bebida sim vai ficar com um sabor, por exemplo, do produto que você usou para poder limpar o teu coador. Então a gente só usa água corrente para lavar, tirar, por exemplo, todo o excesso ali de borra de café que ficou do uso. É isso que a gente faz. Então não use nenhum produto no teu coador de pano e tente mantê-lo sempre dentro da geladeira, uma solução com água fechadinha para a gente evitar a proliferação de bactérias. Bom, agora vamos fazer um café infalível para o nosso coador de pano? Bom, agora vamos fazer algumas dicas infalíveis para a gente fazer o nosso café, né? Estou aquecendo a nossa água, a gente vai fazer um cafezinho no coador de pano para a gente entender como a gente usa muito bem esse método para o nosso café realmente ser incrível dentro da nossa casa. Bom, deixa eu fazer um cafezinho de pano. Eu vou usar esse suporte da Chemex para poder colocar o meu coadorzinho de pano, que ele encaixa perfeitamente. Enfim, você pode fazer, por exemplo, segurando na mão, na tua garrafa de café. Você pode fazer de diversas formas. O interessante é usar o coador de pano, para a gente realmente ter esse sabor desse café mais encorpado, esse café mais presente. Eu já deixei o meu café aqui moído, por exemplo. Primeiro passo que a gente tem que fazer deixa eu pegar aqui minha xicarazinha. O primeiro passo que a gente tem que fazer é a gente poder escaldar todo o nosso filtro. Pensando que coador de pano, a gente tem que escaldar ele um pouquinho melhor, porque a água vai demorar a passar por ele todo. Então a gente coloca um pouquinho mais de água para fazer esse café. E eu já coloquei a quantidade ideal aqui de água, por exemplo, para fazer a medida de uma colher de café, que equivale mais ou menos a 15 gramas. Inclusive eu vou deixar o vídeo aqui no finalzinho desse, que são truques de receitas de café para a gente não precisar, para a gente que não tem uma balança, não tem como fazer uma medida tão exata de café, eu deixei alguns truques super bacanas lá para você poder usar. Vou escaldar aqui o nosso filtro, nossa água estava fervendo. Bom, essa é mais ou menos a medida que eu tinha reservado para poder escaldar o filtro. Sempre quando a gente for escaldar o filtro, escaldar no próprio ambiente que a gente vai usar. Vou descartar essa água. Gente, eu sou uma pessoa que faz bagunça 24 horas, tá? Mas isso acontece, é normal. Bom, o que a gente vai fazer? Pegar minha colherzinha, eu já deixei o meu pó aqui moído. Uma das dicas também, para a gente fazer o nosso café infalível, por exemplo, no coador de pano, a gente usar uma medida bacana de café. Eu vou aqui, por exemplo, usar a medida que está para vocês verem, é uma moagem média grossa, por exemplo, desse café, uma moagem média fina desse café, e aí eu vou usá-la para poder fazer o nosso café numa medida de uma colher, que equivale mais ou menos a 15 gramas, uma colher cheia, 15 gramas de café, que eu vou usar mais ou menos 150 ml de água. Só consertar aqui. Rodrigo, como que você vai saber que tem 150 ml de água aqui? Bom, eu já deixei a quantidade exata aqui para a gente poder fazer todo o café. Então, eu só estou aqui pelo peso realmente da água. Quando acabar é porque eu sei que eu estou usando toda a água certa para fazer esse café. Fiz a minha pré-infusão. Pré-infusão a gente faz um café justamente para poder expandir esse pó e molhá-lo de forma mais uniforme possível, para que a gente consiga deixar a água penetrar pelo café todo sem nenhum problema. Deixei mais ou menos uns 30 segundinhos e eu começo a molhar. Outra dica bacana, sempre fazer o nosso café, colocar água em círculos e tentar colocar a água, por exemplo, o mais devagar possível para fazer esse café.
Mais um pouquinho ainda. Pronto, usei toda a água que estava aqui na minha chaleira. Como que eu fiz essa medida aí? Eu peguei, por exemplo, um suporte de medida e coloquei a quantidade aqui. O que eu coloquei? Uns 50 ml de água a mais nessa medida para poder escaldar o filtro e coloquei o restante. É assim que a gente faz. Assim que a gente faz o nosso café raiz dentro de casa, quando a gente não tem uma balança, quando a gente não tem todos aqueles mecanismos incríveis para fazer o nosso café super medidinho. Lógico, quando você tiver a possibilidade de comprar tudo isso, você vai adquirir com certeza. O café começou a gotejar, o que a gente faz? A gente tira, porque agora ele vai começar a trazer amargor, por exemplo, para a minha bebida. Você viu que é bem no finalzinho que isso acontece, né? Bom, dicas para um café infalível num coador de pano. Primeiro ponto, a gente vai escaldar o nosso filtro bem escaldado com água quente no suporte que você vai fazer. Se você já vai fazer na tua garrafa de café, já escalda, por exemplo, o filtro na garrafa de café, para deixar a garrafa de café quentinha para receber o teu café e a gente poder manter, por exemplo, a temperatura. Segunda dica, de usar sempre uma receita de café bacana. Não tem balança? Vamos usar a medida de uma colher de café, vamos tentar medir a nossa água num medidor que a gente tem em casa. Pode ser inclusive até o copo do teu liquidificador, tá? Se você não tiver nenhum medidor, porque ele geralmente traz as medidas certinhas de água. Terceiro passo, sempre colocar água com cuidado, fazer um movimento de pré-infusão, que é molhar todo o pó, e depois a gente vai colocando a água aos poucos em círculos. Pronto, tua bebida está pronta e eu tenho certeza que essa bebida vai ser incrível. Por quê? Porque ela vai ter mais óleos essenciais presentes nela, então a gente vai ter um sabor muito mais marcante. E você sim vai poder aproveitar tudo que o teu café especial te trouxe. Inclusive o sabor incrível. Vamos servir. Olha, gente. Incrível, né? Pronto. Coador de pano, fizemos. Agora a gente vai testar o nosso método no coador de papel e a gente vai entender quais as diferenças de um para o outro. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do nosso método coador de papel. Bom, o coador de papel ele foi criado lá por volta de 1900 bolinha, para ser mais exato, 1908, por uma visionária, uma mulher visionária que queria mais praticidade para fazer seus cafés, que era a senhora Melita Bentz. Bom, gente, eu não sei se pronuncia exatamente assim o sobrenome dela. Se quiser vir alguém me corrigir qual a forma correta de pronunciar, por favor, pode trazer informação. Então, a senhora Melita, ela foi uma visionária na época dela. Lá em 1908, ela criou, por exemplo, um filtro de papel, porque ela queria ter mais praticidade no teu dia a dia para fazer os seus cafés. O mais legal, por exemplo, do filtro de papel, que hoje a gente vê ele, por exemplo, sendo usado em diversos outros métodos de café, ele foi sendo aprimorado. Hoje a gente, por exemplo, para um Chemex, a gente tem um filtro de papel diferenciado. Para um método Kalita, a gente tem um outro filtro de papel diferenciado, que ele é todo drapeado em volta, que é muito bacana. E para cada método a gente tem um filtro de papel específico. Bom, o que eu vou usar hoje aqui para a gente fazer o nosso café é o filtro mais tradicional, por exemplo, que a gente encontra para alguns suportes de cafés, que é esse que é mais achatadinho embaixo nessas laterais aqui. Que inclusive eu peguei um filtro de papel super baratinho que a gente tem no mercado, um suporte aqui de plástico para a gente fazer café. Também é muito comum usado nas casas brasileiras. Eu tentei trazer aqui, por exemplo, elementos que a gente fosse fácil adquirir para fazer os nossos cafés. Inclusive, eles têm um coraçãozinho para vocês. Bom, esse método de papel aqui, o mais legal dele é a praticidade que a gente vai ter. E o legal quando a gente for usar ele, tem essas dobrinhas aqui. Dicas super importantes de filtro de papel, gente. Essas dobrinhas aqui, elas foram feitas realmente para poder segurar melhor todo o seu café, né, o líquido que vai passar por aqui, mas elas têm que ser dobradas para encaixar corretamente no suporte. Se você não faz esse encaixe correto, você corre o risco de
deixar, por exemplo, o ar por baixo desse suporte, ele não encaixa direitinho, e aí a sua água não vai descer de forma mais uniforme possível por todo aquele pó. Então o correto é encaixá-lo certinho. Quando a gente não faz essa dobrinha, a gente vai deixar o filtro assim, ó. Tá vendo? Que ele fica com umas bordinhas onde que o ar pode entrar e atrapalhar a nossa filtragem de café. Então sempre quando forem usar qualquer tipo de filtro, tem essas dobrinhas, essas bordinhas aqui, você dobra porque elas vão deixar dobradinhas, elas vão fazer com que o teu filtro encaixe melhor no teu suporte. Gente, isso é uma dica super simples, mas a maioria das pessoas não faz, tá? Elas não sabem realmente que essa partezinha tem que ser dobrada. Então, vai a dica, seu filtro encaixa corretamente, só fazer teu café depois. Bom, outro ponto também quando a gente fala de filtros de papel, que é interessante a gente lembrar. Filtro de papel, quando a gente vai fazer o nosso café, esse café ele vai ser muito mais suave, ou seja, vai ser uma bebida muito mais suave. Por quê? Vai ser, por exemplo, é um método, por exemplo, onde a gente não encontra sedimentos no fundo da xícara. O que seria sedimentos no fundo da xícara? É uma xícara, por exemplo, em que ela vai estar limpinha no fundo quando a gente terminar de tomar o nosso café, porque ele realmente vai reter tudo. Ele não vai deixar nenhum resquíciozinho de pó passar por esse filtro. Então a gente tem um café, uma bebida muito mais suave, porque ele retém todos esses sedimentos, e a gente também vai ter uma bebida muito mais limpa na nossa xícara. Mas, como nada é perfeito na nossa vida, a gente tem as contradições de usar um filtro de papel, por exemplo. Quais são os pequenos erros, por exemplo? Não diria nem que realmente são erros, mas quais são as pequenas desvantagens de se usar um filtro de papel? A gente vai entender isso aqui agora para vocês. Bom, como eu disse, ele é bem fechadinho e vai reter todos os sedimentos, por exemplo, do café. Então vai deixar uma bebida muito mais suave, uma bebida mais limpa. Para você que prefere, por exemplo, uma bebida mais suave, que não fica muito tempo na língua, um café realmente muito mais fácil, por exemplo, de beber, para quem não gosta de bebidas mais fortes, por exemplo. Ele é excelente. Mas este método aqui, ele vai também trazer uma bebida mais ácida. Ou seja, por que ele vai fazer isso? Porque ele vai reter quase todos os óleos essenciais nesse filtro. Ele não vai deixar os óleos essenciais passarem de forma fácil, como, por exemplo, acontece com o coador de pano. E por que esse método vai fazer isso? Primeiro, porque ele é bem fechadinho. E o que acontece quando eu retenho muitos óleos essenciais aqui no filtro de papel? Eu perco sabor no meu café. Mas quando a gente usa algumas técnicas, a gente tem como burlar isso. Mas lógico, você ainda continua perdendo bastante óleo essencial retido nesse coador de pano, nesse coador de papel. Perdão. E uma delas é que a gente faça a escaldação desse filtro. Ou seja, lave todo o filtro para tirar os resíduos químicos, pensando numa forma de higiene, e também para que não ocorra a osmose, ou seja, que ela prenda esses óleos essenciais aqui no filtro e não deixe ele para a nossa bebida. Então isso é um dos processos que a gente faz também para evitar que a nossa bebida fique sem sabor algum. Por isso que a gente tem várias regrinhas no café que são interessantes seguir. E quando a gente segue elas, a gente tem uma bebida muito mais pura, uma bebida muito mais presente e saborosa. Bom, entendendo como funciona o nosso método de filtro de papel, a gente vai fazer um café agora no filtro de papel para compará-lo com, por exemplo, com um café no coador de pano. Gente, mesma coisa, estou usando o meu suporte aqui só para ficar muito mais bonito visualmente para vocês. E vocês também conseguirem ver toda a bebida, toda a pureza da bebida. Vou usar a mesma quantidade de pó, mesma quantidade de água para fazer. Mas vocês podem coar diretamente na garrafa de vocês podem escaldar o filtro na garrafa de vocês, no suporte em que vocês pretenderem tomar café. Quer fazer direto na xícara? Super prático? Enfim, eu também costumo fazer às vezes na xícara, principalmente quando estou fazendo só uma xícara e eu quero uma bebida muito rápida. Não vou guardar, não vou tomar mais nada, quero fazer e sair correndo de casa, eu tenho trabalho, vida corrida, enfim, super prático também de fazer. Bom, tenho aqui meu filtro de papel, tenho a quantidade ideal de água aqui para fazer escaldar, são mais ou menos 200 ml de água que coloquei, 50 para a gente escaldar esse filtro e mais 150 para a nossa receita de café.
A água está na temperatura ideal. Vou escaldar o filtro. Dicas infalíveis para a gente fazer um café ideal no nosso coador de papel. Primeira, sempre escaldar o filtro. É a primeira delas. Para que a gente evite a osmose e ela prenda os nossos óleos essenciais. Isso já vai acontecer naturalmente, mas quando a gente faz isso, a gente deixa eles vazarem de forma melhor. Então vai ser uma bebida muito mais presente em questão de sabor. Mas mesmo assim ela vai se tornar suave. Segundo ponto, sempre fazer um suporte que você vai passar pelo café, para a bebida ficar aquecida por mais tempo. Aqui, escaldei o meu filtro, vou descartar a água. Gente, eu adorei essa questão desse coraçãozinho, ó. Coração para vocês. Vou usar minha receita de café. Segunda dica, vamos usar uma receita de café. Eu já disse para vocês, se vocês não viram ainda meu outro vídeo de truques de receitas de café, por favor, não percam, que lá vai ter muita coisa legal para vocês fazerem o teu café. A gente vai usar aqui mais ou menos uma moagem média para fina, que é ideal para um filtro de papel, e a gente vai usar mais ou menos uma colher que equivale a 150 gramas de café. 150 gramas não, desculpa, tá, gente? 15 gramas para 150 ml de água. Nosso outro passo é fazer essa pré-infusão desse café, uniformizar, molhar ele todo por igual. Porque aí a gente consegue extrair melhor todo o sabor do nosso café. Aqui nesse método tem um diferencial para quando a gente faz café, que é algo que eu gosto muito de falar para as pessoas. Esperou mais ou menos uns 30 segundos para fazer essa pré-infusão, né? Deixar o café ficar todo molhadinho, uniforme, para a gente começar a colocar o restante da água. Agora eu vou colocar toda a água que está presente aqui, que eu sei que é a quantidade ideal que eu tenho que usar para fazer o café. A gente sempre, quando a gente vai fazer café, eu sempre oriento para vocês, já me viram falar em outros vídeos, que realmente a gente coloca em forma circular a água. Mas para fazer nesse método aqui, que ele não é redondinho, ele é mais, como eu posso dizer, ele é mais oval, sabe? Mais achatadinho dos lados. Então eu vou colocar água em zigue-zague, porque ela vai conseguir passar de forma melhor nesse café inteiro. Então a água a gente faz assim, ó. Tendo um pouquinho de água. Sempre com cuidado para colocar água e fazendo esse movimento. Nesse método aqui, que é mais achatadinho, eu gosto de fazer dessa forma. Porque a gente consegue molhar de forma uniforme o nosso cafezinho. Não tem mais água. Agora a gente só espera o nosso café todo coar. A gente fazer café é uma beleza à parte, né? Porque olha só como é linda a bebida. Vou pegar minha xicarazinha. Mesma coisa, por exemplo, dos outros métodos. Enquanto está essa linha fininha, é sinal que teu café você pode deixar o café passar. Agora começou a gotejar, a gente tira justamente para poder não ter nenhum sedimento de amargor ali na tua bebida, tá? Olha eu fazendo bagunça. Não foi desta vez. Coloquei aqui. Olha só essa bebida, gente, que linda. Olha, eu coloquei a mesma quantidade, tá? De receita nos dois métodos. Esse aqui no meu coador de papel e esse no meu coador de pano. Agora eu vou servir esse café, por exemplo, aqui. Deixa eu colocar a mesma quantidade.
Ele só tá um pouquinho mais frio. Vocês conseguem ver a diferença, por exemplo, dos dois? É muito parecido, mas a gente vai conseguir sentir realmente a diferença ainda mais presente nos dois métodos no sabor. Onde um a gente vai ter uma bebida mais encorpada, ou seja, que vai ficar mais presente o sabor dela na nossa língua, e a outra não, a bebida muito mais suave, por exemplo, de se tomar. Então essa é a diferença principal do método para o coador de pano, do método, por exemplo, para o coador de papel. Esse problema. É uma coisa muito legal, é porque não dá pra ver, olha só. Porque aqui, eu não sei se a gente consegue mostrar, a gente vê, por exemplo, um brilho muito maior nesta bebida, ou seja, que são os óleos essenciais flutuando por essa bebida. Porque o coador de pano deixa, por exemplo, todos esses óleos passarem de forma melhor. Já aqui, ó, você não tem isso na bebida, olha. É uma bebida onde você não vê, por exemplo, óleos essenciais. É uma bebida muito mais limpa, você consegue ver uma transparência melhor nela na xícara, que é justamente essa diferença. E aí no paladar, pode ter certeza que essa vai ter um sabor muito mais presente, por feito com coador de pano. Por isso que a gente diz que coador de pano é um método super simples, tem muita gente que vai julgar e falar que não vai usar porque tem algo muito mais moderno, mas às vezes o mais simples é o que vai te dar uma bebida muito melhor, uma bebida muito mais gostosa. Bom, outra coisa interessante da gente também entender no mundo dos cafés é que cada grão e a forma como você vai ajustar a tua receita vai sim alterar, por exemplo, a tua bebida no final. Então não adianta eu vir aqui falar, por exemplo, qual grão que eu estou usando para fazer os métodos, porque sim, o grão, se você mudar o grão e mudar a forma como está fazendo o café, você vai ter uma bebida totalmente diferenciada. Por isso que a gente diz que cada grão a gente tem que ajustar a nossa receita para cada grãozinho, que é um grão que vai trazer um sabor diferente e tal. Né? Isso é muito bacana de se pensar também em receitas de café. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas receitas de café que eu mostrei para vocês e essa diferença. Vejam as diferenças, olhem qual é que você interessa melhor, qual que você já tem em casa, façam um teste, testem para saber como esse sabor realmente vai ficar presente para você. Meu papel aqui é te ajudar a fazer um café especial incrível na tua casa, então realmente usem essas dicas, usem essas sacadas para fazer realmente um café divino em casa, com muito sabor e com muito aroma. Bom, muito obrigado pela participação de vocês e a gente vai ficando aqui com o meu café. Agora tem muito café para tomar, daqui a pouco eu vou pegar um bolinho de cenoura para poder ficar ainda melhor esse café e aproveitar o momento. Sempre que eu digo para vocês, café é um ritual. Então aproveitem o momento de café de vocês para poder ser um momento prazeroso também no seu dia a dia, um momento de relaxar, de trazer boas energias. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês gostem muito, comentem, falem o que vocês acharam. Tragam as diferenças, né, dos cafés que vocês fizeram aí na sua casa e falem aqui pra mim pra gente poder conversar um pouquinho. Tá bom, gente? Tchauzinho!